Olá, Jales! Hoje temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios. É uma felicidade muito grande para mim, padre. Me perdoe até a interrupção aqui de não fazer as nominatas aqui anterior aqui a tudo, mas o meu coração se enche de alegria hoje por ter concedido essa entrevista pra gente. Muita gente procurando, muita gente ligando, mandando mensagem. Quando a entrevista com o Padre Telmo está aqui, Padre Telmo José Amaral de Figueiredo. É Figueiredo ou é de Figueiredo? De Figueiredo. De Figueiredo. Amaral de Figueiredo. Presbítero, professor universitário, foi ordenado como padre no dia 22 de fevereiro de 1986. Eu era um menino ainda, padre. Exatamente. Eu tinha 4 anos de idade. Na matriz de Fernandópolis, atuou como presbítero em Jales, paróquia Santo Antônio, em Fernandópolis, paróquia Santa Rita de Cássia, Guarani do Oeste, paróquia Santo Antônio também, Brasitânia, paróquia São Bom Jesus, São José do Rio Preto, paróquia Divino Espírito Santo, Cardoso, São Sebastião e Estrela do Oeste, paróquia Nossa Senhora da Penha. É bacharel em filosofia pelo Centro de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão Preto, bacharel em teologia pela Pontífica Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, mestre em ciências bíblicas pelo Pontífico Instituto Bíblico de Roma, na Itália. Pontifício Instituto Bíblico de Roma. Nossa! Curso de extensão universitária em educação popular com Paulo Freire, um mestre gigantesco. Tem doutorado em letras hebraicas pela Universidade de São Paulo, a USP. Atualmente está realizando pós-graduação agora? Não, já terminei o meu pós-doc na PUC de São Paulo. Pós-doutorado. Estuda e é fluente em língua italiana e francesa. Tem facilidade com espanhol e inglês também. Tudo isso, padre? E mais hebraico e grego, que são as línguas da Bíblia. E tudo isso em uma pessoa só? Exatamente. Padre, me permita aqui fazer a abertura aqui junto com um dos nossos patrocinadores, que é o Lanche Bom Demais Natural, né? Lanches naturais e sucos feitos na hora. Nos siga na página do Instagram, @bnaturaisdelivery, com Y no final. Se o senhor quiser também fazer, né, o pedido, tem entregas em Jales, no telefone 17 99613 3940. É do nosso amigo Anderson. O senhor vai gostar muito do Anderson, nosso amigo. Padre, antes de qualquer coisa, eu já falei muita coisa aqui da sua vida, mas eu queria saber de verdade quem é o Padre Telmo Pessoa. Eu sou uma pessoa que nasci em Rondonópolis, estado do Mato Grosso. Meu pai foi o primeiro promotor público da comarca recém-instalada daquela cidade, naquela ocasião. Estamos falando da década de 50 do século passado, né? E eu, quando tinha 6 anos de idade, nós migramos, eu, minha mãe e meu irmão, para a cidade de Fernandópolis. E até hoje, nesta cidade de Fernandópolis, reside a minha mãe e meu irmão, e também eu estou residindo lá já fazem mais ou menos 5 anos. E eu sempre fui um apaixonado por Bíblia. A minha vocação, aliás, eu acho que eu devo a leitura da Bíblia. Para você ter uma ideia, Cizico, eu com 11 anos de idade já havia lido a Bíblia ao menos umas 3 vezes, a Bíblia inteira, com 11 anos de idade, mesmo sem entendê-la, claro. E depois eu ingressei no seminário de Ribeirão Preto. Depois que concluímos o seminário, viemos para Jales. Eu tive a honra, a felicidade de trabalhar com o padre Valentim Felipe Stefanoni na paróquia Santo Antônio, ainda como seminarista. Depois me ordenei diácono na Catedral de Jales, em 85, e em 86 fui ordenado presbítero, juntamente com o padre Benedito Mazetti. Foi uma ordenação dupla, no dia 22 de fevereiro, Cátedra de São Pedro, lá na matriz Santa Rita de Cássia de Fernandópolis. E o ano que vem, dia 22 de fevereiro, estou completando, digamos assim, 40 anos de ministério presbiteral. Já são 40 anos de padre, portanto, que eu tenho. E sou apaixonado pela Bíblia, pela teologia, estudo muito, sempre continuei a estudar. Eu amo livros, sou um bibliófilo, eu possuo uma biblioteca muito atualizada, imensa, que está aqui em Jales. E é uma alegria estar aqui com você, com as pessoas que te acompanham e com todas as pessoas de Jales, para a gente poder conversar e esclarecer qualquer dúvida que porventura tenha ficado
daquele fatídico momento que foi a missa na Catedral às 9h30 da manhã, domingo passado. Dia 23, né? Dia 23 e também às 19 horas. Estamos aqui para esclarecer, né? E que a verdade apareça, porque infelizmente, Cizico, você sabe que, como dizia um velho ditado, se um homem subir numa torre com um saco de paina ou pena, e ao chegar no ápice dessa torre, liberar essas penas ou essas painas, nunca mais se recolherão todas as penas de volta. Assim é a fofoca, assim são as fake news, as notícias falsas, as más interpretações das coisas. É fácil esparramá-las, só que depois de esparramadas nunca mais você consegue recolher tudo aquilo de ruim que foi esparramado, que foi vertido pelo vento e que fica aí nos corações das pessoas. Por isso que eu agradeço essa oportunidade de estar aqui para a gente conversar, esclarecer o que for necessário, porque a nossa fala foi dentro da doutrina da nossa igreja, dentro da perspectiva do Evangelho e da Bíblia, e eu espero que todos possam, ao final dessa entrevista, ter uma ideia mais completa, menos parcial, menos deturpada, inclusive, do que a gente disse na pregação, na homilia do domingo passado. Muito bom. Padre Telmo, antes de qualquer coisa aqui, gostaria de manifestar também a minha posição com relação a isso. Eu sei que sou jornalista e não deveria, né, estar me manifestando com relação a isso. Assim como eu lhe disse, né, via fone, e aconselhei-o, né, a fazermos esse podcast, até porque a mentira contada várias vezes ela se torna verdade, né? E o senhor me explicou via fone, e eu entendi, né? Depois eu já contei já até ao senhor que assisti 3 vezes, ouvi 3 vezes, né, a sua homilia. Fantástica homilia, inclusive, já te disse isso também. E é isso, padre. Às vezes as pessoas usam da maldade para conceder o mal, né? E infelizmente é isso. Padre, o senhor tem arrependimento de ter dito algo a mais na missa do dia 23? Sim, eu digo com toda a humildade e sinceridade, porque quando a gente está usando da retórica, e você sabe muito bem disso que você é jornalista, quando a gente está usando a retórica, fazendo um discurso, é normal que a gente se empolgue, é normal que a gente tente envolver o público que está ali diante de nós, a assembleia que está ali diante de nós, e para isso a gente pode usar algumas figuras de linguagem, algumas palavras, algumas expressões fortes, exatamente para capturar ainda mais a atenção das pessoas. Eu reconheço que quando talvez eu falei, olha, aqueles que não concordarem com essa posição de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a questão do perdão, sobre a questão da morte, assim por diante, seria melhor que saísse da igreja. Pode sair da igreja, estão perdendo seu tempo estando aqui na igreja. Essa expressão pode sair da igreja, que aliás é a que mais ficou, é a que mais gravou. Todo mundo só falava isso. Só falava isso, mas se esqueceu do restante, se esqueceu do contexto em que essa expressão surgiu, né? Essa expressão foi infeliz, eu admito, peço inclusive desculpas se com isso eu ofendi ou magoei alguém, porque não foi essa a minha intenção, absolutamente. Como eu te disse, foi uma figura de linguagem, foi uma figura de retórica que eu utilizei exatamente para capturar mais a atenção e mexer mais com o coração das pessoas. Que essa é a finalidade da homilia, mexer com a pessoa, fazer a pessoa compreender a palavra de Deus que foi proclamada naquela liturgia, naquela Santa Missa, e fazer com que ela ponha em prática aquela palavra na sua vida cotidiana. Então isso talvez, Cizico, tenha sido um pouco exagerado da minha parte, admito. Mas é claro que eu não quero expulsar ninguém da igreja, pelo contrário. E eu explicando o que eu quis dizer, vocês vão poder compreender nessa entrevista que aquela frase foi realmente uma frase retórica, né? Uma frase de efeito, uma figura de linguagem. Uma figura de linguagem, uma frase de efeito. E infelizmente as pessoas pegaram ao pé da letra, transformaram isso aí numa balbúrdia, numa celeuma, né? Inclusive teve muita gente que deturpou aquilo que foi falado, né? Dizendo, não, o Padre Telmo defendeu os bandidos e diz que quem não for a favor dos bandidos deve sair da igreja. Meu Deus do céu, jamais eu diria tal asneira, tal besteira, tal inverdade. E a gente vai conversar e explicar melhor o que a gente quis dizer.
Padre, é até pessoal meu essa pergunta, tá? O senhor se sentiu ofendido com as pessoas logo que o senhor disse essa frase, né? Que o senhor já disse agora que foi uma figura de linguagem. As pessoas saindo da igreja, o senhor se sentiu ofendido? Olha, eu vou ser sincero com você. Você acredita que eu estava tão empolgado e tão concentrado naquilo que eu estava pregando, que sinceramente, Zico, eu não percebi essas pessoas saírem. Primeiro porque não foi um grande grupo, diga-se de passagem. Foi umas 10 pessoas, quando muito, que saíram, me disseram depois. Eu não estava lá. Isso só aconteceu também na missa das 19 horas, porque na missa das 9h30 isso não aconteceu, que eu saiba. Pelo menos que eu tenha conhecimento. Não saíram? Não. Das 9h30 eu não vi ninguém se levantando e saindo. Que eu saiba, pelo amor de Deus, pode ser que aconteceu, né? E na missa das 19 horas eu simplesmente não observei isso. Você acredita? Eu estava concentrado no que eu estava dizendo, eu estava focado no que eu estava dizendo, que eu não notei quando algumas pessoas, que graças a Deus não foram muitas, né? Algumas pessoas se levantaram e saíram. O que, aliás, é um gesto extremamente deselegante e deseducado. Porque é a mesma coisa que você ir na casa de uma pessoa, essa pessoa está conversando com você e, de repente, essa pessoa fala uma coisa que não lhe agrada, você se levanta e deixa ela falando sozinha e vai embora e fecha a porta atrás de você. É uma atitude terrivelmente deselegante. Me desculpe, quem faz isso não é uma pessoa educada. Não é uma pessoa que realmente sabe frequentar ambientes públicos. Porque quando você está num ambiente público, nem sempre você vai ver aquilo que lhe agrada, nem sempre você vai ver o que você gosta. Pessoas assim não podem nem sair na rua, então. Porque quando a gente sai na rua, quantas coisas erradas que a gente não vê, quantas coisas chatas a gente não testemunha, não observa, não é verdade? Gente dirigindo mal no trânsito, gente atravessando fora da faixa de pedestre, gente dirigindo mal a sua motocicleta, ou sua bicicleta, o seu veículo. Enfim, a gente vê tanta coisa errada quando a gente sai de casa, que se nós não soubermos conviver com coisas que sejam diferentes daquelas que a gente gostaria que acontecessem, nós não poderíamos nem sair de casa, Cezinho. Ora, quando eu vou a uma igreja, eu não vou ali para ouvir o que eu gosto. Eu vou para ouvir o que eu preciso. A homilia, precisa ficar bem claro isso, ou a pregação, ou sermão que o padre faz após as leituras bíblicas serem proclamadas, a homilia, ela serve exatamente para isso, para fazer com que a palavra de Deus se torne mais compreensível, mais atualizada para aquela assembleia que está participando daquele momento. Ora, tudo bem, a Assembleia não é obrigada a concordar com tudo aquilo que o presbítero, o padre, prega na sua homilia. Mas o respeito é devido. Ali está uma autoridade. Na igreja, a autoridade é o padre. Você já pensou se um advogado ou se um réu, na frente de um juiz de direito, simplesmente porque o juiz fizesse alguma pergunta ou observação que não lhe agradasse, o advogado de defesa ou o réu se levantasse e fosse embora? Eles podem fazer isso? Claro que não. Isso daí é um desacato à autoridade do juiz que está ali no exercício da sua função. Então, quando pessoas se levantam de um banco de igreja porque não está gostando do que está ouvindo, isso é um desacato, precisa ficar claro isso, isso é um desacato à autoridade que está ali se manifestando naquele momento, que é o padre, é o sacerdote, é o presbítero. Ele é a autoridade da igreja ali naquele momento. Ele foi preparado para isso. Um padre passa ao menos 7 anos atualmente, se formando, se preparando para esse ministério. Então, ele não está ali para falar abobrinha, ele não está ali para falar bobagens. O padre se preparou para isso. Então, mesmo que a gente não concorde com tudo que ele está dizendo, mas em respeito à pessoa dele, à autoridade dele, e em respeito àquela casa sagrada de oração, repito, em respeito àquela casa sagrada de oração na qual você se encontra, você não pode ter uma atitude dessa. E infelizmente aqui em Jales, isso aí está se tornando uma praxe, viu, Cezinho? Eu já ouvi dizer de gente que se levantou quando não gostou de alguma fala do nosso próprio bispo, que é a maior autoridade eclesiástica que nós temos na diocese, é o bispo. Já fiquei sabendo de tanta gente que se levantou da catedral porque o bispo falou alguma coisa que não lhe agradou. Tem gente que quando vê que é tal padre que vai celebrar aquela missa, ou se é o bispo, qualquer coisa assim, nem entra para participar daquela Santa Missa.
esse tipo de atitude é importante que fique bem claro, não é uma atitude cristã. Não é uma atitude respeitosa, porque a igreja tem a sua hierarquia. Ou a gente respeita a hierarquia existente na igreja, ou não devemos fazer parte dela. Toda instituição tem a sua hierarquia. As igrejas evangélicas têm a sua hierarquia, por mais diferente que seja da nossa, mas tem a sua hierarquia. E engraçado, eu não vejo esse desrespeito a pastores, por exemplo. Pelo contrário. Os pastores são quase que até venerados, muitas vezes, pelos fiéis daquela igreja. Ele é respeitado, né? Então, esse mesmo respeito a gente tem que devotar à maior autoridade que tem na paróquia naquele momento da missa, que é o sacerdote, o presbítero, o padre, que está ali oficiando aquela liturgia. Muito bom. Padre, além das coisas que o senhor já disse, né, abre aspas, o senhor fez uma frase, né, teceu uma frase, abre aspas, o último ato de Jesus Cristo na cruz foi salvar um ladrão para estar ao lado dele no paraíso. Por favor, se aprofunde mais nesse tema para que as pessoas conheçam um pouco da palavra. Exatamente. Veja bem, vocês, se tem uma coisa que na vida toda Jesus Cristo mais fez, foi estar do lado das pessoas que necessitavam de salvação. Várias vezes nos evangelhos, Jesus pronuncia frases desse tipo assim: eu não vim para os que estão sãos, sadios, eu vim para os enfermos, eu vim para os doentes. Haverá mais alegrias no céu por um pecador só que se converta do que por 99 pessoas justas que façam penitência porque elas não necessitam. Eu vim para salvar e não para condenar. Frases assim, eu poderia continuar dizendo várias, frases desse tipo perpassam todos os 4 evangelhos que nós temos na nossa Bíblia Sagrada. A todo momento, e é bom que fique claro isso, Jesus deixa claro que ele veio para os pecadores. E várias vezes ele fala, quem se humilhar será exaltado, e quem se exaltar será humilhado. Deus ama a pessoa que se humilha. Até ele conta uma parábola muito bonita, me permite, Zico, de mencioná-la, uma parábola de que 2 pessoas subiram ao templo de Jerusalém para rezar. Uma dessas pessoas era um fariseu, a pessoa mais íntegra da sociedade daquela época, a pessoa mais piedosa, a pessoa mais considerada daquela sociedade. Era uma pessoa religiosa exemplar. E Jesus diz que quando esse fariseu entrou no templo, atrás dele vinha um cobrador de impostos, chamado também de publicano, um cobrador de impostos. O cobrador de impostos não teve nem coragem de adentrar ao templo. Ele permaneceu de pé, junto à porta. O fariseu não foi até lá na frente. E rezava dizendo, Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como as outras pessoas, ladrão, pecadores, adúlteros, como aquele aqui que está ali junto à porta, inclusive chegou a apontar para o cobrador de impostos que ele conhecia. Eu pago o dízimo até da hortelã que eu recolho no meu quintal. Eu jejuo todas as semanas, e assim por diante. E ele tece uma lista de autoelogio de si mesmo, para se justificar diante de Deus que ele era uma pessoa perfeita, santa, irrepreensível diante dos olhos dos seres humanos, e ele também acreditava irrepreensível diante dos olhos de Deus. E Jesus Cristo diz que o cobrador de impostos que ficou junto à porta nem ousava levantar seus olhos para a frente do templo. Ele ficou o tempo todo com os olhos baixos e pedindo perdão, pedindo misericórdia. Senhor, eu sou um pecador, tende misericórdia de mim. Ele reconhece que é um pecador. Reconhece que não tem cura, porque um cobrador de impostos naquela época, Cizico, ele estava excluído totalmente do convívio social, porque era um judeu que tinha aceitado este ofício por parte dos romanos para cobrar impostos da população judaica. Era um judeu cobrando impostos de judeu. Um traidor. Porque, sim, mas além disso, Cizico, por que era tão odiado essa figura? Ele era odiado porque geralmente os cobradores de impostos naquela época eram pessoas super corruptas. Por quê? O Império Romano, dependendo do número de habitantes de um vilarejo,
de um povoado, eles diziam o seguinte: olha, desse vilarejo aqui eu quero que você recolha tantas moedas de prata, por exemplo. Então ele tinha uma meta a cumprir, a atingir. Eu tenho que recolher neste vilarejo X moedas de prata. Só que a maioria deles não se acontentava em recolher aquilo que os romanos haviam determinado. Eles acabavam recolhendo a mais. Porque aquilo que era recolhido de impostos a mais não ia para o Império Romano. Porque a cota do Império Romano já era fixada. Ia para os bolsos deles. Iam para eles. Então eles eram pessoas detestáveis. Primeiro porque já cobravam impostos que iam para os romanos, que não beneficiavam em nada a população judaica. Segundo, porque ainda roubavam do povo. Se excediam na cobrança de impostos. Pois bem, veja só você. Jesus nessa parábola elogia a atitude do cobrador de impostos. Ele diz o seguinte, que o cobrador de impostos voltou para sua casa justificado por Deus. E o fariseu não. Porque o fariseu não teve a humildade de reconhecer seus pecados, suas falhas. Ele só se enxergava como a pessoa mais perfeita e santa e religiosa do mundo. Em outra feita, Jesus também disse claramente: as prostitutas e os cobradores de impostos vos substituirão no reino dos céus. Falando para os fariseus. Isso está nos evangelhos. As prostitutas e os cobradores de impostos vão substituí-los no reino dos céus. E não nos esqueçamos que um dos apóstolos que Jesus Cristo convidou para estar ao lado dele, Levi, era cobrador de impostos. E, inclusive, Levi ficou tão contente com aquele convite que à noite deu um jantar festivo na sua casa. E nesse jantar só compareceram os seus amigos, que eram também todos cobradores de impostos. Todas pessoas corruptas, mal vistas, malquistas na sociedade, mal afamadas na sociedade naquela época. Repito, o judeu nem chegava perto de um cobrador de impostos. Que dirá então aceitar um convite para ir à sua casa, compartilhar da mesa com ele? E Jesus foi chamado a atenção pelos fariseus sobre isso. Mas você está comendo com pecadores. E Jesus novamente nessa ocasião fala: mas eu não vim para os que estão sadios, eu vim para os doentes. Eu estou no lugar certo. Eu vim para salvar aqueles que precisam ser salvos. Eu vim para resgatar exatamente essas pessoas que estão no pecado. Não é que Jesus Cristo concordasse com a corrupção que os cobradores de impostos realizavam. Não é que Jesus Cristo concordasse com os crimes que aquele bandido, aquele criminoso crucificado ao lado dele, ao qual ele promete o paraíso naquele mesmo dia, não é que Jesus estivesse de acordo com os crimes que ele havia cometido. Não. Mas Jesus ama o pecador, não o pecado. Repito, Jesus ama o pecador, não o pecado. Lembra-se daquela outra passagem, e isso é fato, isso foi acontecimento, quando uma mulher foi pega em flagrante adultério em Jerusalém, e os chefes religiosos levam essa mulher até Jesus. E dizem assim para ele, para pegá-lo numa armadilha: olha, a lei de Moisés manda que a gente apedreje essa mulher que cometeu adultério. O que o senhor nos diz? Apedrejamos e matamos ela ou não? Se Jesus Cristo falar apedrejem, aquela parcela da população que gostava tanto dele exatamente pela sua ternura, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua capacidade de perdoar, essa parcela se revoltaria contra ele. Se por outro lado ele falasse não apedrejem, ele incorreria em crime, porque estaria se rebelando contra uma lei da sociedade daquela época. Então é a tal coisa: se ele fica, o bicho come, se ele corre, o bicho pega. Aí diz o evangelho que ele se ajoelhou e começou a escrever no chão, na areia, com o dedo. Alguns dizem que ele começou a escrever os pecados de vários daqueles que estavam ali pedindo a morte daquela mulher. E diante da insistência deles: e aí, o que o senhor decide? O que o senhor nos diz? Ele se levanta e fala: olha, aquele que não tiver cometido nenhum pecado da sua vida, comece atirando a primeira pedra. E a primeira pedra não era uma pedra pequena que se atirava na pessoa. Porque a pessoa apedrejada naquela época não era como a gente pensa: colocava a pessoa no meio de uma roda e todo mundo começava a atacar a pedra dela. Porque a morte de uma pessoa assim seria muito demorada. A morte por lapidação ou apedrejamento na sociedade da época de Jesus era o seguinte: pouca gente sabe disso. Se cavava um buraco no chão,
mais ou menos da altura da pessoa, um pouco mais fundo que a pessoa. Colocava essa pessoa dentro desse buraco, e aí chegava uma primeira pessoa com uma pedra imensa. Essa era a primeira pedra, que era a pedra que propriamente matava aquela pessoa, esmagando o crânio dela, a cabeça dela. Chegava uma pessoa e com uma pedra enorme soltava essa pedra em cima da cabeça da pessoa condenada à lapidação ou apedrejamento. Por isso que Jesus Cristo fala: aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Porque a primeira pedra é que matava. Jesus salva essa mulher da condenação. Veja só você. E ela era pecadora. Tinha sido pega em flagrante adultério. Mas Jesus não está nem aí com isso. Jesus quer salvar a pessoa. Jesus ama o ser humano. O ser humano é sagrado para Jesus Cristo. E é sagrado para Deus. As pessoas que gostam de ver bandido morto, as pessoas que gostam de ver gente ruim morta, deviam pensar: mas você é santo, você é santa. Jesus dirá para você a mesma coisa que disse para aqueles fariseus que queriam matar aquela mulher pega em adultério: quem dentre vós não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra para matá-la. E diz o Evangelho que começaram a ir embora todo mundo. Olha, que começaram a ir embora. Porque quem não concorda com Jesus vai embora. Por isso eu usei essa figura de linguagem na missa, que muita gente ficou espantada. Mas Jesus, ele expulsava de diante dele toda e qualquer pessoa que não concordasse com ele. Mas expulsava não mandando a pessoa embora. A própria pessoa que não se sentia bem perto dele. Porque as trevas não gostam da luz. A maldade não gosta da bondade. A pessoa desonesta não gosta da pessoa honesta. E assim por diante. Então é importante entender isso. Mas voltando no caso que você falou, desse caso do bandido. São Lucas é o único evangelista que nos conta essa cena. O evangelista São Lucas é o único que nos diz isso. Que Jesus conversou pela última vez em vida com um bandido. Veja só, a última pessoa com a qual Jesus conversou, segundo o Evangelho de Lucas, que era o Evangelho deste domingo passado, que eu estava comentando na minha homilia, na minha pregação, a última pessoa com quem Jesus Cristo falou foi exatamente com um criminoso. E que deveria ter, inclusive, Zico, mortes nas suas costas. Porque o texto grego, quando define esse criminoso e o outro que está crucificado ao lado dele, diz que eles eram lestai. Lestai em grego significa rebelde político. Gente que deveria ter feito alguma revolta contra Roma. E nessas revoltas, muitas vezes se matavam soldados romanos, ou se matavam cobradores de impostos a serviço dos romanos, e assim por diante. Então esses bandidos, com certeza, deveriam ter até mortes nas suas costas. Para Jesus isso não importa. Quando ele percebeu que um desses bandidos, quando Jesus percebeu que um desses criminosos estava ali pedindo, dizendo assim, eu vou até pegar o texto aqui para não fugir, ele fala assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Essa palavra, esse verbo lembrar-se, é típico da oração judaica, da oração hebraica. Se usa muito isso na oração hebraica. Senhor, lembra-te deste vosso servo. Senhor, lembra-te deste pobre infeliz. Esse verbo lembrar é muito utilizado nas orações. Então, o que aquele criminoso faz? Ele reza. Ele está rezando. Ele está orando. Ele está fazendo uma oração a Jesus. E o coração de Deus é de geleia. O coração de Deus é mórbido. É macio. Diante desse pedido, Jesus vai além do pedido, porque ele pediu quando tu estiveres entrando no teu reinado. Jesus Cristo nem espera isso, ele fala hoje. Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade eu te digo. E quando Jesus Cristo diz em verdade, é porque a frase que vem em seguida a essa expressão é uma declaração solene, é uma declaração importante, é algo que ele quer que seja levado em conta. Jesus quis que fosse levado em conta esse gesto dele. Observem vocês, é como se Jesus Cristo estivesse nos dizendo, observem vocês,
este criminoso vai ser o primeiro a entrar comigo no paraíso. Sendo que, se a gente lê o livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, quando o ser humano desobedece a Deus e peca por querer ser autossuficiente, por não querer mais depender de Deus, o que acontece com Adão e Eva? São expulsos do paraíso por terem pecado. Agora, um pecador é o primeiro a ser reintroduzido no paraíso. Então, na minha homilia, eu chamava a atenção da Assembleia, ali na Catedral, na missa das 9 da manhã e das 19 horas, das 9h30 e das 19 horas, justamente sobre isso. Eu falei, gente, quem somos nós? E aí eu disse da minha tristeza, Cizinho. Eu falei, olha, me causa muita tristeza ver que católicos, que se dizem, ou pelo menos pessoas que se dizem católicas e cristãs, porque isso aqui não serve só para católicos, qualquer pessoa que se diz cristã tem por obrigação obedecer e seguir os mandamentos de Cristo, a lei de Cristo. A nossa lei para nós que somos cristãos é a lei de Cristo, que está inclusive acima da lei humana. A gente nunca pode esquecer disso. Para nós que somos religiosos, para nós que somos cristãos, a lei de Cristo está acima da lei humana. E a lei de Cristo é o amor. Jesus, ele perdoava a todos que manifestassem o desejo de mudar de vida. No caso daquela adúltera, quando todo mundo sai e vai embora, Jesus pergunta para ela, ninguém te condenou, minha filha? Ela fala, não, Senhor, ninguém me condenou. E ele fala, eu também não te condeno. Vai em paz e não tornes mais a pecar. Atenção, olha a frase final de Jesus. Vai em paz e não tornes mais a pecar. Portanto, Jesus não compactua com o pecado. Jesus não concorda com o erro. Mas ele ama o pecador. E é isso que está faltando para muitos que se dizem cristãos na sociedade brasileira de hoje. Que está se tornando uma sociedade violenta, que ama a violência, apaixonada por violência, apaixonada por armas, que quer ver pessoas morrendo. Gente, diante daquela triste e deprimente cena de mais de 100 e tantos cadáveres nus. É até a pergunta que eu ia fazer. É um absurdo isso aí. Pode fazer. Eu já falei demais. Vou até tomar um gole d'água. O homem é bom. Ô, padre, o senhor entrou no tema também lá dentro da sua fala, que pessoas ficaram felizes com a morte de 121 pessoas, né? Que foi a chacina do Rio de Janeiro. O senhor quis abordar quem? Somente as pessoas que foram ali expostas, os corpos, né? Que ficaram vários canais de televisão apontando, ou a morte também dos policiais? Veja, padre, alguns policiais, quando souberam que iríamos fazer a entrevista com o senhor, também tentaram, né, contestar também. Olha, a frase dele foi voltada apenas para as pessoas que estavam ali no chão. Não tinha nada de frase ali exposta do padre com relação aos policiais. Por favor, padre, esclareça esse. Não, aliás, te agradeço muito por essa pergunta, Cecílio. Eu na minha homilia, eu não faço análise sociológica, eu não faço análise política e nem econômica. A homilia de um padre na missa, ela serve para analisar biblicamente e teologicamente a palavra de Deus. Eu, dentro deste filão religioso, o que eu observei? Que há gente que se regozija com a morte. Mas eu não pensava só nos 121 que estavam ali estendidos no chão, naquele cenário deplorável, mas dos 4 policiais que também foram baleados. Agora e mortos. 5, né? 5, né? Obrigado, eu só tinha o número 4 ainda, né, em mente. Mas então 5 policiais morreram. Eles também têm família, filhos, esposa. Eles também deixaram essas famílias no desalento. Então, a gente se esquece que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. A Igreja Católica, e eu vou esclarecer isso, inclusive citando um documento oficial que para nós é importantíssimo, que é o Catecismo da Igreja Católica. Na Igreja Católica nós temos, além da Bíblia, é claro, 2 documentos importantíssimos. O Código de Direito Canônico, que rege toda a vida estrutural da instituição da Igreja,
E temos o Catecismo da Igreja Católica, que é uma síntese, uma suma de toda a doutrina católica. O Catecismo da Igreja Católica ele exprime de maneira bem clara e oficial, por parte da Igreja Católica, o que a Igreja pensa sobre todos os temas que você possa imaginar. Então, dentro do Catecismo da Igreja Católica, que não é um livro pequeno, é um livro bem robusto, nesse livro, praticamente quase todos os temas ligados à vida humana são abordados. E está ali o posicionamento oficial da Igreja. Eu vou ler o parágrafo de número 2267, repito, o parágrafo do Catecismo da Igreja Católica de número 2267, que diz textualmente o seguinte: a Igreja ensina à luz do Evangelho, veja bem, à luz do Evangelho, não é uma opinião da Igreja, que a pena de morte é inadmissível, porque atenta contra a inviolabilidade e a dignidade da pessoa, e trabalha com determinação pela sua abolição em todo o mundo. Vejam só vocês, eu vou ler de novo. A Igreja ensina, à luz do Evangelho, que a pena de morte é inadmissível, porque atenta contra a inviolabilidade e a dignidade da pessoa, e trabalha, quer dizer, a Igreja trabalha com determinação, olha só, pela sua abolição em todo o mundo. Isso foi, em 2018, foi feita uma reforma do catecismo para introduzir essa frase, a pedido do Papa Francisco, à luz da doutrina cristã. Então, quem é católico, quem deseja pertencer à Igreja Católica, é bom que saiba que você não pode ser a favor da pena de morte, e se não podemos ser a favor da pena de morte, menos ainda podemos ser a favor de chacinas, de mortes assim, de dezenas e dezenas de pessoas. Porque quem garante que no meio daquelas pessoas não haviam inocentes? Quem garante que no meio daquelas pessoas não tinha gente de bem, que talvez estava no caminho da bala quando ela foi disparada? A famosa bala perdida, que nunca é perdida porque ela encontrou alguém, né? Ela encontrou alguém. É uma figura de linguagem. É uma figura de linguagem, né? Bala perdida não existe, porque ela acaba encontrando alguém. Quem garante que ali não tinha também inocentes? E mesmo que não houvesse inocentes, a vida do ser humano, isso precisa ficar claro, gente. A vida do ser humano tem um valor intrínseco por ser vida humana. Não importa que esse ser humano seja um bandido, um criminoso, um assassino, um estuprador, seja quem for. Porque nós temos que amar a todos, inclusive os nossos inimigos. No Sermão da Montanha, aquele famosíssimo sermão de Jesus, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 no Evangelho segundo Mateus, Jesus, deixa eu até ver aqui a passagem para não falar coisa errada, né? Mas Jesus diz com todas a clareza que a gente deve amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos detestam e perseguem. Vejam só, amar nossos inimigos, fazer o bem a quem nos persegue e detesta. O cristianismo é assim, gente. Porém, parece que nós estamos ficando cegos na nossa sociedade, Cizico. Infelizmente, esse ressentimento que tomou conta de muitas pessoas, e aí a gente também tem que ver que certos meios de comunicação também auxiliam nisso, certos programas policiais que incentivam muito isso. Só se fala de bandido, só se fala de violência, só se fala de medo, se impõe medo na população. Nós temos uma população muito amedrontada hoje nas nossas cidades. É verdade. Mas também nós somos amedrontados. Né? E matar pessoas nunca deu mais segurança, pelo contrário. Pelo contrário. As regiões do Brasil onde mais se matam, que é Rio de Janeiro, São Paulo, capital, Bahia, são os lugares mais violentos do Brasil. Não adianta matar o bandido, porque surgem, infelizmente, outros. A polícia, o Estado, deve usar de inteligência, em sentido amplo dessa palavra, para saber realmente trazer segurança à sociedade.
A igreja não é contra de forma alguma o trabalho da polícia, pelo contrário, ela reconhece plenamente esse trabalho. Sabemos que é um trabalho arriscadíssimo. Quantos homens e mulheres não arriscam a sua vida exatamente tentando manter a ordem na sociedade? Estão de parabéns. Só que nós temos que ser fiéis, acima de tudo, ao Evangelho, à Bíblia. E o Evangelho diz expressamente que a vida é sagrada. Nenhum pecador, por pior que seja, merece a morte. Repito, Cristo prometeu o paraíso a um criminoso crucificado ao lado dele. Isso não quer dizer muito para nós, não? Será que isso não nos interroga? Será que isso aí não mexe com a nossa consciência um pouco, não? E repito, quem somos nós para nos julgarmos melhor que os outros? Porque tem crimes muito piores do que esse pessoal dessas favelas e morros cometem. Tem crimes muito piores. Que é quando eu tiro verbas, por exemplo, que seriam destinadas a melhorar a saúde, a alimentação das pessoas, a vida das pessoas. Quantas pessoas não morrem ou já morreram exatamente quando dinheiro que era necessário para hospitais, remédios, alimentação, moradia, esgoto, água tratada, enfim, tudo isso que é básico e fundamental para que haja uma vida melhor na sociedade, quantos milhares e até milhões de pessoas no Brasil já não morreram devido ao desvio dessas verbas? Isso é um crime maior ainda. Porque enquanto um desses indivíduos que a gente tanto condena está tirando a vida de uma pessoa ou duas, esses elementos, essas pessoas, tiram a vida de milhares. E até mesmo, quem sabe, de milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, quem somos nós para julgar as pessoas? Nesse sentido é que eu faço esse apelo à consciência de vocês. Quem é católico, quem é cristão de verdade, jamais pode concordar, aplaudir, se regozijar, se alegrar com a morte dos outros. Porque aquele que morreu é teu irmão, tua irmã. Você gostando ou não. Se você não admite isso, então você não é cristão. E é por isso que eu usei aquela frase, que admito que foi infeliz, foi num momento de euforia retórica, repito, sem nenhuma pretensão de ofender e de magoar ninguém, e peço novamente desculpas se isso aconteceu. Por isso que eu disse, olha, é melhor que saia da igreja. Porque da frente de Jesus saíam as pessoas que não concordavam com ele. Porque diante de Jesus, ou você adere a ele, ou você não adere. Ou você o obedece, ou não. Não há meio termo. Não existe em cima do muro diante de Jesus. Por isso que, numa pregação famosa de Jesus, ele fala, vós pensais que eu vim trazer paz à terra? Estais enganados. Eu vim trazer a espada e o fogo. E como eu queria que ele já estivesse ateado. Doravante, pai se voltará contra filho e filho contra pai. Mãe contra filho e filha contra mãe. E assim por diante. Tem gente que se escandaliza, inclusive, com essa passagem do Evangelho. Está lá na Bíblia, está no Evangelho. O que Jesus queria dizer com isso? Que diante dele, você tem que se posicionar. E de fato, gente, não nos iludamos. A sociedade que a gente vive, ela não é organizada segundo os valores e os parâmetros de Cristo. A sociedade é organizada segundo outros parâmetros, mas não os de Cristo. Então a gente tem que ter muita consciência disso. Ainda bem que tem essa possibilidade no dia. É porque se faz ao vivo aí é complicado. É complicado, não. Pode ir, pode continuar onde parou. Deixa eu já emendar em outra pergunta já então. Padre, ainda dentro desse tema de falas aí, que os policiais falaram, né, vieram até mim falar, outras pessoas também, né, se dedicaram a escrever, né? E eu, como eu sou um cara que eu sou muito antenado, eu fico olhando, né, fazendo uma análise, né, de temperatura desse pessoal.
E alguns deles escreveram, olha, não vai dar em nada essa entrevista depois que ela foi publicada pelo jornalista Beto Mariano, né? E ele até comentou, olha, vai ser 2 petistas falando sobre política, né? Eu não tenho precisão e nem gosto, né, de fazer debates com esse tipo de pessoa, porque eu acho que nunca me manifestei, nunca irei me manifestar, principalmente aqui, né? O meu pessoal é meu pessoal, né? O trabalho, o jornalista aqui não tem lado político. Mas com relação ao senhor, o senhor acha que as pessoas tomaram forma com relação a esse término de frase, que o senhor até pediu desculpas, porque eles acham que o senhor é de esquerda ou não? Olha, essa sua pergunta é muito boa. E a gente precisa esclarecer uma coisa. Padres, igreja, não tem partido. A nossa igreja católica não tem partido. Houve uma época, sim, se a gente estudar a história da igreja recente, nas décadas de 40, 50, início da década de 60, e que a nossa igreja católica cometeu o equívoco, na minha avaliação, o erro de indicar candidatos políticos, de ter um certo partido e assim por diante. Na Itália, por exemplo, a igreja apoiava a democracia cristã e assim por diante. Isso foi um equívoco. Por quê? Porque partidos dividem. A própria palavra partido já está falando parte. Está partido, está quebrado. A palavra partido já indica isso. Partidos dividem. A igreja, nós padres, não estamos aqui para dividir as pessoas, mas para uni-las e para levá-las ao reino de Deus. Fazer com que as pessoas façam a sua adesão a Cristo e comecem a viver já nesta terra, neste mundo, conforme os valores que Cristo nos pregou. Da paz, do amor, da justiça, da misericórdia, do perdão. Para nós isso é importante. Infelizmente, Cizinho, a sociedade brasileira, e não só brasileira, mas o mundo inteiro, de umas décadas para cá, se tornou uma sociedade muito polarizada. Essa palavra está até na moda, né? Polarização. O que significa isso? Muito dividida, muito rachada. As pessoas hoje, elas não têm mais um meio termo. Ou é preto ou é branco, ou é terra ou é mar. É desse jeito. Ou é água ou é óleo. As pessoas não sabem que na vida, na realidade, nem tudo tem um só lado. Por isso que toda vez que você aborda um assunto, como esse que eu abordei no Sermão da Catedral, em que eu dizia que era lamentável, triste mesmo, ver católicos apoiando, se alegrando, aplaudindo a morte de pessoas, mesmo que criminosas. Isso daí foi interpretado. Sim, eu cheguei até a ler. Teve gente que fala, esse padre é comunista. Tenho certeza que essa pobre criatura que escreveu não sabe nem o que é comunismo, né? Mas uma pessoa escreveu assim, esse padre é comunista, esse padre é de esquerda, esse padre... Então, eu quero esclarecer uma coisa. Não adianta vocês quererem colocar rótulos em nós. Pessoas como vocês é de dar pena. Porque vocês não percebem o que é a igreja. Vocês não entendem que nós somos uma instituição que existe há 2000 anos. Se nós fôssemos uma instituição partidária, se nós fôssemos uma instituição que tendesse para um lado, nós já teríamos sido extintos faz séculos. Exatamente porque a igreja se mantém independente que ela sobrevive. E nós somos independentes de correntes políticas, ideológicas, nós somos independentes de tudo isso. Agora, isso não impede que a gente também, como padre, pessoalmente, tenhamos as nossas opiniões, isso é diferente. Mas isso são opiniões pessoais. Agora, a igreja como instituição não tem, veja bem, não tem partido, não tem opção política, né? A igreja, ela está a favor da justiça, da dignidade humana. E muitas vezes quando a gente fala de justiça, dignidade humana, a favor dos mais fracos da sociedade, tem gente que interpreta, tá vendo? Então eles são do partido tal, ou então eles são tal. Gente, a gente tem que entender que essas etiquetas surgiram séculos e séculos após a igreja. Se Jesus Cristo
comparecesse hoje aqui em carne e osso, como há 2000 e tantos anos atrás ele fez, eu tenho certeza que ele seria rotulado também de mesma coisa, de comunista, de petista, de esquerdista. O que esses outros dizem? E tem algum mal uma pessoa pertencer a um partido? Por que só partidos X ou Y são melhores que os outros? Não há partidos melhores nem piores que os outros. É uma questão de opção. Cada um tem a liberdade de fazer a sua escolha. Nós vivemos numa sociedade democrática. E as pessoas precisam entender que numa democracia todos têm direito de fazer suas opções. E a gente não pode querer brigar com uma pessoa, agredi-la ou até matá-la, como aconteceu já nas eleições passadas, que teve gente morta por disputas políticas. Gente que teve um lá no Paraná que foi morto na sua própria festa de aniversário. Pensa bem, gente, é onde nós chegamos. Então me desculpe, eu quero falar agora olhando nos olhos dessas pessoas que nos acusam disso injustamente. São as coitadas, dá dó delas. Porque vocês vão passar, a igreja não. Nós já existimos há 2000 anos. Nós chegamos aqui nesse Brasil junto com as primeiras caravelas. E estamos aqui e vamos ficar. Agora, todos esses demais partidos, todas essas demais correntes ideológicas, sejam elas rotuladas de esquerda ou de direita, todas vão passar. Todas passarão. O Império Romano passou, a igreja ficou. A Idade Média passou, a igreja ficou. Veio a Reforma Protestante, abalou a igreja, abalou, mas a igreja ficou. E a nossa igreja vai continuar pelos séculos afora. Porque ela não é uma instituição humana, ela é uma instituição de origem divina. A nossa igreja tem a sua origem em Jesus Cristo. E ela é inspirada pelo Espírito Santo. Ela é pecadora, ela comete erros, equívocos. Claro, onde tem ser humano tem erro. Onde tem ser humano tem falhas. Isso daí é evidente. Nossa igreja é perfeita, faz tudo bem feito? Não, é claro que não. Porém, não existe instituição humana que seja perfeita. Principalmente os partidos políticos, então. Esses são os mais imperfeitos de todos. Né? Então, eu fico assim muito triste quando as pessoas nos rotulam, sem nos conhecer, sem saber. E só porque você hoje fala de... Se você hoje em dia falar de pobre, de pobreza... Se você falar hoje de melhorar as condições de vida das pessoas, se você falar, por exemplo, de defender os presos para que eles tenham também dignidade, porque eles são seres humanos, apesar de serem presos, também são seres humanos, você já logo é rotulado de esquerdista, disso, daquilo. É uma pena. É uma pena. Isso deveria acabar. Né? Isso deveria acabar. E essas pessoas vão continuar fazendo isso, porque, infelizmente, elas projetam nos outros aquilo que falta nelas, né, Cizico? E, infelizmente, essas pessoas, elas pecam por projetar, né? Infelizmente é isso. Padre, além desse tema que o senhor citou aí, eu gostaria até de entrar no meu particular também. Eu trabalho há 13 anos na Caixa Econômica Federal e lá tenho grandes amigos. E a gente conversa bastante sobre política, né? Eu fui ligado à política, fui vereador na minha cidade, São Francisco. Conhece São Francisco? Conheço. São Francisco, Estados Unidos, Califórnia. Opa, bela cidade, gosto muito de São Francisco, já estive lá algumas vezes. Perto de Dallas, que também ainda é Brasil. Também. É Brasil. E essas duas pessoas, né, um tende à direita e o outro tende à esquerda. Os dois, quando eu brinco, eu faço o contrário aos dois. Ao Weber eu faço que eu sou de direita, ao Marcos Mena eu faço que eu sou de esquerda. Então, assim, os dois até hoje, há 13 anos, não sabem qual o meu lado político. É apenas uma brincadeira, um teminha aqui. Tá? Padre, vamos fazer às vezes os patrocinadores, que são o pessoal que movimenta o nosso programa. E vamos de patrocinadores. Lotérica Jales, a lotérica mais pé quente de Jales. Faça seus jogos, participe dos bolões e pague suas contas com qualquer cartão. Atendimento humanizado com saques e depósitos em dinheiro. Não perca sua chance. Arrisque Lotérica Jales. Ney Imóveis. Quer sair do aluguel?
Fale com o Ney, ele te ajuda, financia consórcio de casas, imóveis, lotes, carros e sítios. É correspondente da Caixa de Jales e Urânia, fique em frente à Caixa de Jales. Ou chame pelo telefone 17 997 41 3166. Fale com o Ney. Nautilus Motel. Quer apimentar sua relação com conforto e descrição? Vá ao Nautilus Motel. Ambiente reservado, seguro e com atendimento excelente. Viva momentos inesquecíveis. Vá lá na Avenida Marginal Antônio Stafusa, 205, ou agende pelo telefone 17 99653 0244. Falar com Ademir. Tiago Semijoias, presente ideal só com o Tiago. Semijoias banhadas a ouro, 18 quilates, aço inox e prata, com garantia e tudo, atacado e varejo. Tiago também compra ouro, fica lá na rua 11 2429 Centro, ou pelo telefone 17 99604 5645, falar com o Tiago. Cavassana Livraria e Papelaria. Aqui tem variedade, qualidade e preço baixo. Papelaria completa, material para escritório e atendimento top. Fica ali na Avenida Francisco Jales, 2345 Centro, ou pelo telefone 17 3632 4123 ou 99709 7785, direção do Valmir e Aline. Melfinet, a internet mais premiada de Jales. Fibra ótica rápida e estável, atendimento local e suporte rápido, ideal para games, vídeos e trabalho. Assine já e aproveite as promoções. Melfinet, conectando Jales com qualidade, lá do Kiko Melfi. Fracaro Soluções Inteligentes para o Produtor Rural. Projetos ambientais, financiamento rural e certificação de propriedades. Cuidamos da burocracia para que você foque na produção com segurança. Mais sustentabilidade, agilidade e excelência no campo. O contato é 17 99705 1729. Falar com Antônio Fracaro. Alô, servidor público municipal de Jales, Santa Fé e região. Chegou a hora de se fortalecer. O Sindicato dos Funcionários Públicos luta todos os dias pelos seus direitos. Aproveite benefícios como apoio jurídico, negociações salariais, descontos especiais em exames, consultas médicas e laboratoriais, além de descontos em psicólogos, dentistas e fisioterapeutas. Filie-se e faça parte dessa força. Restaurante Dom Lug. Sabor, conforto e qualidade em um lugar só. Estamos na Avenida Francisco Jales, 3724, Centro de Jales, próximo ao Hospital do Amor. Oferecemos ambiente climatizado, estacionamento próprio e atendimento acolhedor. Cardápio variado com comidas caseiras, saborosas e sempre fresquinhas. Ideal para almoços tranquilos com qualidade que conquista a cada garfada. Perfeito para quem valoriza uma boa refeição, com praticidade e conforto. Venha nos visitar e sinta-se em casa no restaurante Dom Lug. Jô Festas. Sua festa não pode ser simples, tem que ser inesquecível. Na Jô Festas e Decorações, cada detalhe vira um espetáculo. De aniversários infantis mágicos a festas adultas cheias de estilo. Cerimônias e eventos executivos com um toque de sofisticação. Quer praticidade? Temos pegue e monte até a sua festa na caixa. Arcos de balões personalizados, acervos exclusivos e locações de toalhas de mesa. Festa começa aqui e termina marcada na memória de todos. Nos contate pelo telefone 17 99618 5202. Falar com Joyce Vicentim. Aquateria Jales, onde a água pura encontra tecnologia de ponta. Filtros bebedouros e purificadores multimarcas com garantia e confiança total. Assistência técnica rápida, eficaz e que resolve de primeira. Troque seu filtro e sinta a diferença na qualidade da sua água hoje mesmo. Saúde, praticidade e estilo direto para sua casa ou empresa.
Aquateria, sua fonte de água pura, saudável e de confiança sem igual. Ligue no telefone 17 997 63 5357 ou venha nos visitar na Avenida Alfonso Roçafa Molina, 2679, Centro de Jales. Conheça Janderson Lisboa, o cara honesto de palavra firme e coração gigante. Um homem do bem que não precisa de aplausos para fazer o certo. Sempre disposto a ajudar o próximo sem segundas intenções. Não busca agradar a todos, mas sim fazer o que é justo. Integridade, caráter e generosidade não se compram. Ele vive isso todos os dias. Janderson Lisboa, exemplo de respeito, verdade e humanidade. Atenção Jales, as lojas KIS estão com tudo. Na Rua 9, 2356 e também na Rua 8, ao lado do Bradesco. Você encontra variedades incríveis, preços que cabem no seu bolso. E aquele atendimento nota 10. E tem mais, a KIS nas Salinas, na Rua 8, 2525, é o paraíso das boas compras. Lá tem de tudo, mas de tudo mesmo. Roupas, utilidades, presentes e decorações em geral. Pode apostar, duvido que você não vai encontrar o que procura. KIS, 3 endereços, um só nome de confiança. Moda, estilo e preço baixo na Gerzoni, localizada na Rua 11, 2147, bem no coração de Jales, ou pelo telefone 99752 8688, falar com a Cleia. Aqui você encontra muita variedade em roupas para todas as idades e gostos. Peças lindas, modernas e de qualidade que cabem no seu bolso. Venha renovar seu guarda-roupa sem gastar muito. Promoções incríveis te esperam todos os dias. Gerzoni, vestir bem nunca foi tão fácil e barato. Jales Cartuchos, a pioneira em locação de impressoras em Jales. Há anos oferecendo qualidade, confiança e tecnologia para as empresas e clínicas. Especialistas em impressoras na área médica com precisão e desempenho. Locação, venda e manutenção e suporte técnico especializado. Impressoras e etiquetas de alta performance. Tradição, credibilidade, inovação em cada impressão. Jales Cartuchos, tecnologia que imprime confiança. Fica ali na Rua 15, 2249, Centro de Jales, ou pelo telefone 17 99604 6900. Falar com o grande Paulo. Carvalho Odontologia. O seu sorriso em boas mãos. Tratamentos com tecnologia e carinho para toda a família. Especialidades como implantes, próteses, ortodontia em aparelhos, estética dental, clareamento, endodontia, canal, periodontia, odontopediatria e restaurações em resina. Atendimentos humanizados, a equipe altamente qualificada. Sorria mais confiante com quem entende do assunto. Fica ali na Rua 6, 1975, Centro de Jales, ou pelos telefones 17 3632 6385 ou 17 99612 6385. Falar com o Beto. Chegou a hora de viajar com estilo. É na Costa Azul Turismo. Esqueça a rotina e venha viver experiências inesquecíveis. Pacotes nacionais, internacionais e com os melhores preços e condições do mercado. Cruzeiros, resorts, passagens aéreas, roteiros personalizados, tudo do jeitinho que você sonhar. Aqui a sua viagem começa com atendimento top e a confiança de quem entende do assunto. Costa Azul Turismo fica ali na Rua 9, 2246, Centro de Jales, ou pelos telefones 17 3632 2212 ou 17 99613 2212. Costa Azul Turismo, você sonha, a gente leva. E já voltamos. Padre, eu fiz questão de abrir a oportunidade para que outros jornalistas, o pessoal da mídia, fizesse perguntas ao senhor, né? Coletei 3 perguntas de uma pessoa à parte, que é o Rafael Giolo, e outras 3 que agora se tornaram 4, do jornalista Beto Mariano, que a gente já havia citado, né? Ele havia divulgado a sua entrevista, né?
Ele disse o seguinte na primeira pergunta: Padre, por qual razão o senhor acredita que fiéis discordam da sua opinião sobre a ação policial? Deveriam deixar a igreja, sendo que o templo é, essência, um espaço de acolhimento? Concordo, viu, Beto? Concordo com você. Mas eu já expliquei no bloco anterior, antes do intervalo, que eu não quis expulsar ninguém, nem desejei a expulsão de ninguém, que aquilo ali foi uma figura de retórica. E você, que é um jornalista, sabe muito bem disso, claro. Então, é um excesso verbal que muitas vezes a gente faz uso para chamar a atenção das pessoas. Pegou mal, repercutiu mal, mas, repito, as pessoas se concentraram só nessa frase, se esqueceram do resto. Eu repito a você agora, não sou eu que expulso ninguém. As próprias pessoas é que se afastam por não concordarem com Jesus Cristo. Então, infelizmente, eu repito, quem é católico e não concorda com Jesus Cristo, eu não sei o que está fazendo na igreja. A igreja não vai expulsá-los, a igreja é a casa-mãe de todos. Só que a gente não pode se esquecer o seguinte, como Jesus Cristo mesmo disse, a porta de entrada do reino dos céus é bem estreita. Todos são chamados, mas poucos são os escolhidos, como diz no Evangelho de Mateus. A gente nunca pode esquecer isso. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. A porta é estreita. Todas essas são frases do Evangelho, né? Para dizer o seguinte, que nem todo mundo realmente vai estar de acordo com Jesus. Jesus, no tempo dele, não teve a unanimidade de apoio de todo mundo. Até entre os próprios discípulos dele, houve dissenso, divisão, gente querendo poder, gente querendo cargos quando ele viesse a reinar, porque os próprios apóstolos pensavam que Jesus Cristo iria se tornar um rei nesta terra, promover uma revolução, tirar os romanos do domínio da Palestina, e que Jesus seria o novo monarca. E eles, sendo seus seguidores diretos, seus amigos mais próximos, se tornariam uma espécie de ministros dele na sua corte que ele estabeleceria. Veja bem, essa era a mentalidade, por exemplo, dos próprios discípulos. Mentalidade essa que Jesus Cristo várias vezes condenou. Ele dizia, certa feita, ele falou, vocês sabem que os que governam as nações governam com força, com rigor, mandando. Entre vós não deve ser assim. Pelo contrário, quem de vós quiser ser o primeiro, que seja o último. E ele na Santa Ceia, ele fez questão de dizer no Evangelho segundo João, que ele estava entre os discípulos como aquele que serve. Eu vim como aquele que serve. Eu vim como aquele que serve. Então Jesus Cristo é um servidor da humanidade. Então, concordo, de fato a igreja não existe para tirar ninguém, e nem essa foi a minha intenção. Isso daí foi uma interpretação maldosa, equivocada, e porque se isola uma frase. Ora, se você isola uma frase, é igual aquela piadinha, né, de que uma pessoa se levantou de manhã, tinha o hábito de sempre abrir a Bíblia a esmo, para ver o que Deus poderia estar dizendo para aquela pessoa naquele dia. É uma piadinha essa, né? Já ouvi. E diz que abriu, estava lá, Judas foi e se enforcou. A pessoa falou, nossa, mas o que será que Deus está querendo dizer comigo com essa frase? Fechou a Bíblia e tornou a abri-la numa outra passagem. Vai tu e faz o mesmo. Então, se a gente for ao pé da letra, né, as coisas ficam complicadas, viu, Beto? Então, a minha intenção não foi essa. Quem me conhece sabe muito bem disso. Eu sou uma pessoa que tem quase 40 anos de ministério presbiteral e jamais teria por intenção expulsar quem quer que seja da igreja, e eu não tenho nem autoridade para isso, nem vontade disso e nem intenção disso. Você pode ficar tranquilo. Como segunda pergunta, o senhor considera adequado usar o púlpito destinado à reflexão espiritual para manifestar posicionamentos políticos ou ideológicos, especialmente em um momento que envolve segurança pública e vidas perdidas? Essa pergunta ela já nasceu morta, porque já é uma pergunta enganosa. Já é uma pergunta enganosa. Primeiro, eu não usei o púlpito para manifestar nada de político.
Eu tenho todo o direito, todo padre tem o direito de tomar fatos da realidade do mundo no qual ele vive para exemplificar aquilo que o cristianismo quer nos transmitir, aquilo que o evangelho quer nos transmitir. Em momento algum eu adentrei em política, em momento algum eu puxei a brasa para a sardinha de algum movimento político ou ideologia política. Quem estava na catedral sabe disso, quem ouviu a homilia sabe muito bem disso. Isso daí é uma injúria, eu considero uma injúria, né? De forma alguma, isso daí é fazer política. Eu estou no meu direito de condenar o católico que aplaude a morte do seu semelhante. Jesus Cristo, certa feita, talvez esse jornalista não conheça tanto a Bíblia, mas Jesus Cristo, certa feita, disse o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. E é bem assim que a nossa sociedade hoje está. Essa história da lei de Italião, olho por olho, dente por dente, Cizico, que é uma lei tão antiga quanto a humanidade, ela vai pela justiça retributiva. Fez, pagou. A justiça de Cristo não é a justiça retributiva. É outro tipo de lógica. É a justiça do amor. E é por isso que várias pessoas não entendem o Evangelho. E pensam que quando a gente, por exemplo, defende a vida dessas pessoas, a gente está tendo um posicionamento político. Pelo contrário, nós estamos tendo um posicionamento evangélico. É o Evangelho que nos obriga a estar do lado da vida e não da morte. A gente aplaude e se alegra com cada vida que a gente consegue resgatar, com cada vida que a gente consegue salvar. Porque para nós a vida é sagrada, não a morte. A morte não faz parte disso, não é verdade? E Jesus continua: então, ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao malvado. Se alguém vos bater na face direita, oferecei-lhe também a outra. Está lá em Mateus capítulo 5, versículos 38 a 39. Ofereça a outra face. Não resista ao malvado. Ora, se o Cristo fala isso, imagine se ele ficaria a favor de matanças, de chacinas, de mortandades. Então, eu não usei o púlpito de forma alguma para fazer política. E fiquem sabendo que o bispo, o padre, o papa, qualquer um da nossa igreja tem todo o direito de usar de fatos da vida cotidiana para melhor exemplificar a pregação que ele está fazendo. Não é verdade? Então isso não é fazer política no sentido pejorativo, como a pergunta induz a pensar, né? Terceira pergunta é: o senhor acredita que expulsar simbolicamente fiéis que pensam diferente aproxima ou afasta ainda mais a comunidade da fé e da Igreja Católica? Olha, aqueles que se levantaram e saíram, já disse no início, não compreenderam a pregação e agiram ideologicamente. Essas pessoas sim, elas têm uma ideologia, e como a pregação não veio ao encontro da ideologia delas, elas se retiraram. Me dá pena dessas pessoas, é lamentável. Agiram de maneira errada, não é assim que se faz, né? Então, e repito, ninguém quis ou quer tirar ninguém da igreja. Agora, verdade seja dita, para estar na igreja você tem que concordar, que seguir a fé em Jesus Cristo. Você não pode ter fé numa ideologia. Você não pode ter fé numa outra pessoa que não seja Jesus Cristo. O nosso único Senhor e Rei é Jesus Cristo. Por isso que eu critico quem tem político de estimação, quem tem youtubers de estimação, quem tem atletas de estimação, artistas de estimação, porque tem gente que valoriza mais o que o seu ídolo de estimação... É o meu herói, né? Valoriza mais o que o seu herói de estimação diz, fala ou faz, do que o próprio Cristo. Ora, entre os heróis humanos que nós temos aí, e Jesus Cristo,
É claro que nós temos que ficar com Jesus Cristo. Não tem nem dúvida. Todos passarão. Todos passarão. Repito isso. É bom que a gente tenha presente isso. Todos passarão. O que ficará é o reino de Deus. A quarta pergunta do Beto. Padre, o que o senhor tem a dizer a centenas de pais e mães que perderam seus filhos todos os dias para o tráfico? Eu tenho a dizer para eles e para todos que perdem seus filhos, não só para o tráfico. Não se esqueça que no Brasil morre mais gente no trânsito, por exemplo, do que no tráfico, devido ao tráfico. E ele, sendo jornalista, sabe muito bem disso. Morre-se mais gente no Brasil hoje de acidente de trânsito no Brasil do que de tráfico. Eu tenho a dizer o seguinte: a vida é preciosa em todos os sentidos. Não se deve setorizar e dizer que isso é mais importante que aquilo. Eu acho, por exemplo, uma hipocrisia a pessoa que defende, por exemplo, a vida intrauterina, a vida do feto que não nasceu, que é contra o aborto. Todos somos contra o aborto. Mas engraçado que quando essa vida sai do ventre materno e se torna um ser humano na sociedade, essas pessoas esquecem que esse ser humano precisa continuar sendo defendido. Que essa vida precisa ser defendida ainda. Precisa ser valorizada mais ainda. Tem gente que valoriza, parece que só a vida dentro do feto. Né? Tem gente que valoriza, por exemplo, a vida só de quem perdeu a vida por causa dos bandidos. Toda vida é valiosa. A dos bandidos, a de quem perde a vida por causa de bandidos, a daqueles que perdem a vida devido ao trânsito que nós temos, aqueles que perdem a vida devido às doenças, devido a catástrofes. Né? Toda vida é preciosa e sagrada. O senhor é a favor do aborto, padre? De jeito nenhum. E ninguém pode ser a favor do aborto. Só que a gente tem que ser coerente. Como o Papa Leão XIV disse algumas semanas atrás. O Papa Leão XIV dizia o seguinte: é uma incoerência a pessoa defender a vida intrauterina, ser contra o aborto, mas ao mesmo tempo ser a favor de maus tratos aos imigrantes, ser a favor de pena de morte. É uma incoerência. Né? O Papa afirmou isso. O Papa Leão XIV. É uma incoerência. E é contra essa incoerência que a gente briga. É contra essa incoerência que a gente luta. Então toda a vida é sagrada para Cristo. E também, em consequência, para a igreja. Nós temos que estar a favor de todas as vidas. A gente sofre tanto com aquele que perde a vida devido ao crime, como do criminoso que também perde a sua vida no enfrentamento com as forças da ordem. A gente lamenta profundamente a perda da vida dos próprios policiais que estão ali também defendendo a sociedade. Toda vida é sagrada. Quem disse que uma vida é mais importante que a outra? E aí que está talvez o nosso erro. Porque se a gente começar a colocar na balança a vida humana, qual vale mais, qual vale menos, nós estaremos cometendo um sacrilégio. Porque toda vida vale e tem que ser defendida. Por isso que a igreja, por exemplo, é contra a pena de morte. E se ela é contra a pena de morte, é contra mais ainda matanças indiscriminadas como essas, que não resolve o problema da criminalidade, diga-se de passagem. O Rio de Janeiro não ficou mais seguro por causa daquela chacina, por causa daquela mortandade. O Rio de Janeiro não ficou mais seguro por causa daquilo, e nem ficará. Aquelas pessoas serão substituídas, se já não foram, em breve. Né? E a criminalidade se combate, repito, com inteligência, com estratégia, com tecnologia, melhorando a vida daquelas comunidades que estão sempre nas mãos dos traficantes, dos criminosos. Por que os criminosos adquiriram tanto poder? Porque o Estado está ausente. O Estado se fez muito ausente nesses lugares. Então, onde falta o Estado, onde faltam os meios dignos de vida, a população acaba sendo preda fácil na mão de criminosos, infelizmente. Esses criminosos aproveitam da ausência do Estado, ou da fraqueza da presença do Estado ali, se não está ausente, mas é fraca aquela presença, para poder se sobrepor à população. É uma pena. E isso não acontece só no Rio de Janeiro, está acontecendo em várias cidades do Brasil e do mundo. Hoje a criminalidade é um tema mundial. Só que não se resolve isso matando. Não se resolve isso tirando a vida das pessoas, mas com a justiça. O Papa Francisco tem uma frase forte. Ele dizia que a pena de morte é a falência do Estado de Direito.
O que é o Estado de Direito? O Estado de Direito é uma sociedade que se rege por leis, por regras, e não pela lei do mais forte. Porque hoje você talvez esteja aplaudindo o fato daqueles ali terem sido mortos. Amanhã você pode estar chorando que o seu filho talvez foi baleado por uma abordagem pensada e mal realizada numa blitz, numa perseguição policial e assim por diante. Né? Então hoje você aplaude porque não te toca. E se amanhã um membro da sua família, inocente, mas que estava na hora errada, no lugar errado, vir a perder a vida? Exatamente por uma ação deslocada das forças de segurança. Porque ninguém é perfeito. Nem as nossas forças de segurança são. E precisariam ser melhor treinadas, equipadas, preparadas, porque o crime está se equipando, está se preparando, e o Brasil corre um sério risco de se tornar uma sociedade quase que dominada por esse tipo de pessoas. Isso é verdade. Por isso que todo o apoio a toda iniciativa que vier a combater isso, mas combater de maneira legítima dentro das normas do Estado de Direito. Porque numa democracia o que vale é o Estado de Direito. Ninguém pode querer passar acima das leis, burlar as leis, subverter as leis, porque aí você está subvertendo a própria democracia, a própria sociedade. Né? E disso vocês entendem até mais do que eu, que sou um sacerdote. Né? Entendemos nada, padre. Padre, me permita citar até um episódio aí acontecido agora, recente, né, que foi até homologado lá no Rio de Janeiro. Um senhor que vivia dentro dessa comunidade, que inclusive aconteceram a chacina, né, ou as chacinas, ele comprou um botijão de gás fora do complexo, fora lá da favela. E aí o dono do morro, né, ficou sabendo, viu ele transportando aquele botijão de gás, foi até ele e disse: olha, todo e qualquer produto que tenha que ser consumido aqui, comprado aqui e consumido aqui. Ele até repercutiu bastante, porque ele disse: olha, fora da favela era 113, dentro da favela 280. E aí o chefe do morro disse: ou você compra aqui, ou a gente mata todo mundo da sua família. Então assim, infelizmente, a gente ainda convive com esse tipo de situação, né, que é bem ligado a isso que o senhor disse. Mas voltando ao tema aqui, além das perguntas do Beto Mariano, gostaria de mandar um abraço a ele, né, o Beto, que é bastante polêmico, né, mas muito polêmico. Tem as perguntas do Rafa Giolo, que a primeira pergunta já é a que o senhor já tenha respondido: qual a percepção do episódio que resultou na saída de fiéis durante a missa? O senhor quer falar de novo? Eu só acho que talvez o pessoal achou exagerada a minha expressão, a minha fala. Tudo bem, eu reconheço que isso daí pode ter afetado algumas pessoas, porque cada ser humano reage de maneira diferente. Eu, por exemplo, recebi um áudio pelo WhatsApp na manhã seguinte, nessa segunda-feira, logo na segunda-feira de manhã, de uma pessoa que estava na missa das 19 horas e falou assim: olha, padre, eu te agradeço muito, porque eu tinha esse pensamento. Eu fui um dos que aplaudiu, um dos que gostou, que se alegrou com aquela mortandade lá no Rio de Janeiro. E falo para o senhor de coração, me arrependi de ter tido esse tipo de pensamento. Olha que eu conversei com essa pessoa hoje, hein, padre? Porque ele disse a mesma coisa. Pois é. Pode ser a mesma pessoa, até pode ser outra também, né? Então, veja bem, eu fiquei muito, assim, até emocionado ao ouvir o áudio, eu respondi imediatamente. Essa pessoa, ela falou: olha, eu pensava de maneira diferente. E a sua fala me fez ver um outro lado que eu, como cristão, não estava enxergando. Eu estava indo contra o meu cristianismo ao ter aquele tipo de atitude. E o senhor me ajudou. Então eu não levei para o lado pessoal, eu não me magoei com essas palavras, porque eu sei que o senhor não disse por mal, o senhor nos alertou. E eu, inclusive, Císico, ou Cisico, né? Cisico não, Cisico. Viu, Cisico? Inclusive, no final do sermão, ou da homilia, eu até fiz uso de uma parábola. Eu falei: olha, tem dois tipos de médico.
Aquele que quer ser seu amigo, entre aspas, mas que acaba sendo amigo da onça, por quê? Ele fala assim para você, não, sua saúde está excelente, você pode continuar comendo como você come, bebendo como você bebe, sem fazer exercícios como você está vivendo, pode continuar nessa sua vida sedentária aí, sentado no sofá, olha, você está ótimo, siga em frente assim. Ou você pode encarar um médico que vai ser o médico. Pode ir. Padre, o Rafael Giolo fez 3 perguntas ao senhor, eu vou até alimentar com 2. Qual a sua percepção do episódio que resultou na saída de fiéis durante a missa? Olha, eu lamento que isso tenha acontecido profundamente, porque não foi minha intenção expulsar ninguém da catedral com a minha homilia, pelo contrário, a minha intenção era atingir o coração das pessoas, para que as pessoas se dessem conta do que tipo de ser humano foi Jesus, a bondade de Jesus, a humanidade de Jesus. E querer seguir Jesus é nós nos tornarmos humanos. E a gente corre o grande risco de perdermos essa humanidade, que era a característica maior de Jesus. Até tem um teórico brasileiro que diz o seguinte: Deus, ao se tornar humano, sacralizou a humanidade, tornou sagrada a humanidade. Então a humanidade é sagrada. Quanto mais humanos nós formos, mais semelhantes a Deus nos tornamos. Engraçado que para sermos semelhantes a Deus, nós não temos que sair deste mundo. Pelo contrário. Nós seremos mais semelhantes a Deus quanto mais humanos nós formos. Então eu sinto que isso tenha acontecido, peço 1000 perdões, de coração mesmo, se a minha fala possa ter sido motivo de ofensa para alguém, de ressentimento para alguém. Mas quem ouviu o meu sermão na íntegra, quem prestou atenção no todo, quem esteve atento a todas as palavras que eu proferi, seja na missa das 9h30 da manhã como das 19 horas, pode perceber que não foi essa a minha intenção, né? Então eu digo isso daí de coração. A segunda pergunta dele: a Igreja Católica, a missa e tudo que se refere à religião é muito importante, o direito fundamental constitucional. Questões políticas têm afetado todas as relações. Como a Igreja, o padre, se posicionam sobre essa polaridade? O senhor já até disse também. Sim, eu já respondi agora há pouco, só complementando que a Igreja não entra nesse tipo de jogo, viu, gente? A Igreja não. Tanto que vocês podem perceber o seguinte: ao contrário de certas igrejas evangélicas que nós temos no Brasil, a Igreja Católica não assume candidatura de ninguém, não apoia a candidatura de ninguém. A Igreja Católica não tem um partido definido. Nós não entramos nessa polarização. E vemos essa polarização com muita tristeza, porque essa polarização está acabando com o Brasil. Inclusive há livros, estudos sobre isso. O quanto tem prejudicado o Brasil essa polarização. A gente viu recentemente, né? O Brasil foi tarifado aí absurdamente. Quanta gente não perdeu emprego, não perdeu suas empresas, ou não teve a sua renda diminuída ou achatada ou extinta, por causa de um tarifaço que veio aí com motivações pretensamente políticas, e que depois a gente começou a perceber que não era bem só de política, era também interesses econômicos por detrás. Mas veja, o nosso país só perde com isso. As pessoas não estão percebendo que nós, com essa polarização, todos estamos perdendo. A gente tem que voltar a ter respeito pelas pessoas. Deixa que cada um faça a sua opção. Se na minha casa, sei lá, o meu genro, minha sogra, meu sogro, meu cunhado, minha cunhada, querem ter uma posição política divergente da minha, qual é o problema? Nós todos temos que comungar. Quantas famílias se dividiram, quantas casas não pode mais tocar no assunto de política que dá aquela briga, aquele racha, acaba o almoço, acaba o clima. Isso, infelizmente. Então, isso daí é falta de maturidade, gente. Só pessoas imaturas não sabem conversar sobre as suas ideias e seus pensamentos. Só pessoas imaturas não sabem compreender e colocar-se no lugar do outro. Tentemos colocar-nos no lugar do outro. Quem pensa diferente de mim pode ter razão também. E muitas vezes tem razão. Então, é uma questão de se colocar no lugar do outro, que é o que está faltando muito na sociedade atual, que é um termo muito raro de ser visto hoje, que é a chamada empatia.
né, Cizico? A empatia. O que é empatia? É a capacidade de nos colocarmos na pele do outro, nas vestes do outro, na pessoa do outro. Então, se o camarada é de direita, como alguns rotulam, vamos entender por que ele se tornou de direita. Se a pessoa é de esquerda, vamos tentar entender por que ela tem os seus posicionamentos de esquerda. Mas não existe nenhum pecado mortal em a pessoa ser de direita ou de esquerda, como muitos pensam. Mas qual que é o problema da pessoa ser de direita ou ser de esquerda? Qual que é o problema da pessoa ser do partido A ou do partido B? Ela ainda continua sendo a mesma pessoa. Ela é a mesma pessoa, eu deveria ter amizade por ela, estima por ela da mesma forma. Eu não posso me reduzir a um grupo fechado, que é o grande problema que está acontecendo com a polarização, é a formação das bolhas. O que são as bolhas? As bolhas é o seguinte, aquela pessoa só recebe notícias do grupinho dela, ela só lê coisas do grupinho dela, a mente dela vai ficando viciada e formada só numa visão da sociedade. Ela acaba não tendo a visão do todo. É uma pena isso. É a tapa de cavalo, né? Exatamente, você só enxerga aquilo que alguém quer que você enxergue. E essas pessoas não percebem que sempre tem gente manipulando esses grupos. Esses vídeos que são produzidos, a forma como as coisas são ditas. O que aconteceu mesmo envolvendo a minha pessoa e essas homilias na catedral, veja quanta inverdade foi publicada, quanta mentira foi dita, por gente que nem lá estava. É aquele famoso telefone sem fio, né, Cizico? Eu falo, por exemplo, cobra para um, o outro vira e fala brá, outro vira a cobra que foi dita aqui no início chega, sabe-se lá o que no final. É o telefone sem fio. Não se faz isso. E outra coisa que eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para dizer, queridos católicos, se vocês têm algo a reclamar ou a dizer do padre, do bispo, seja de quem for, chegue na pessoa e diga. Não é na sua rede social que você tem que se desabafar, não é na sua rede social que você tem que soltar lá suas opiniões. Rede social não é para isso. Falar da esposa, né? Reclamar da esposa. Por que ela está deixando a louça suja? Seria a mesma coisa. Você vai para as redes sociais para dizer que a sua esposa ou seu marido fez uma coisa errada em casa? Meu marido está no bar o dia todo. Exato. Você vai na rede social e fala isso? Deixa o inimigo entrar na casa dele. Exato. Gente, nós católicos não estamos percebendo o quanto mal estamos fazendo para a nossa própria igreja. O nosso maior inimigo hoje somos nós mesmos, muitas vezes. Porque a gente, ao invés de procurar o sacerdote, o bispo, ou a pessoa lá, o leigo, o líder, que talvez nos desagradou em alguma coisa, ou com o qual a gente tem alguma diferença de ideias, de opiniões, ao invés de procurar a pessoa e conversar com a pessoa, não. A gente já vai na rede social e detona, e fala, e xinga, e publica foto, e publica vídeo. Gente, que mundo é esse que nós vivemos? Que atitude é essa? Né? Então, a gente tem que mudar muita coisa. Mudar muita coisa mesmo. E eu agradeço de coração essa oportunidade que me foi dada de externar aqui as minhas ideias, as minhas motivações. E, novamente, eu me desculpo se alguém se ofendeu, né? Se alguém se magoou com aquilo que foi dito da minha parte, mas tenho certeza que não foi com essa intenção que eu falei, e a minha intenção é a melhor possível, é ser fiel ao Evangelho e fazer com que o Evangelho mude a vida das pessoas que o escutam. Porque sem conversão, gente, nós não somos cristãos. A gente precisa mudar a nossa mentalidade, a gente precisa mudar certas visões que a gente tem. E eu fico contente que essa minha fala ajudou. Se assustou alguns, né? Não todos. Mas chamou a atenção, Paulo. Mas chamou a atenção. Eu acho que de tudo a gente pode tirar coisas positivas, viu, Cizico? Eu acho que de tudo que acontece na nossa vida a gente pode tirar lições positivas. E eu acho que algo de positivo é que mexeu. Mexeu com o Jazz, mexeu com o Fernandópolis, mexeu com a região. Estava precisando. Porque tem muito cristão por aí pensando errado. Tem muito cristão por aí que está traindo a sua fé em Jesus Cristo por estar defendendo ideias que de cristãs não tem nada. Não tem nada.
Cuidado com o que você defende, cuidado com o que você fala, cuidado com as tuas posições e ideias. Vai averiguar se o Evangelho apoia esse tipo de convicção que você nutre no seu coração, na sua mente. Se interrogue, visite a palavra de Deus, olhe na palavra de Deus. É ela que é o nosso caminho, a nossa luz, o nosso guia sempre. Não é verdade? Então, se teve toda, uma pena que teve todo esse rebuliço, todo esse falatório, mas uma coisa positiva foi isso. Mexeu, porque eu tenho certeza que o ano que vem, que vai ser um ano eleitoral, né, um ano de bastante polarização, infelizmente, de bastante briga, de bastante discussão, e infelizmente a gente já prevê isso, é um ano que esse assunto, por exemplo, da segurança vai ser muito usado, inclusive ideologicamente, dizendo, não, a nossa ala sabe o que fazer para acabar com a criminalidade. A outra ala, outro partido, outro lado não sabe. Mentira. Se acabar com a criminalidade fosse tão fácil assim, isso já teria sido feito. Porque a criminalidade não ajuda nenhum governo. Pelo contrário, atrapalha todos os governos. Não é uma coisa simples acabar com a criminalidade. Isso não é um problema só do Brasil, é bom que se diga. Isto não é um problema só do Brasil. Isso não é um problema da direita ou da esquerda. Seja a direita como a esquerda, sempre apanharam para resolver esse problema. A diferença é que uns acham que usar de força e truculência resolve, e outros que acham que isso daí não é o caminho certo. A diferença está aí. Mas solução mesmo, ninguém tem pronta. Fórmula mágica, ninguém tem. Não se iludam. Então não se deixe usar por políticos e por pessoas mal intencionadas que vão tentar fazer a sua cabeça dizendo que o lado dele é que sabe como resolver todos os problemas da sociedade brasileira. Isso é uma grande mentira. O Brasil é um país muito complexo, muito grande, muito diverso, e as soluções para o nosso país não são fáceis. Precisa muito do diálogo. Por isso que a polarização atrapalha. A polarização que a gente vive, esse frafru, esse Corinthians e Palmeiras, vamos dizer assim, permanente, né? Essa briga permanente entre dois lados, isso não ajuda o nosso país, infelizmente. E a prova nós estamos vendo aí. Não precisa nem de muito argumento para isso. As consequências nós estamos vendo aí, né? Então, eu agradeço de coração, viu, Cizico, essa oportunidade. Eu iria até agora complementar. Pode complementar, se tiver alguma outra questão, estou aberto. Não tem a pergunta mais não. Eu gostaria até de agradecê-lo de coração mesmo. Já fizemos isso no início, mas gostaria de reiterar essa situação. O único lugar que o senhor deu a entrevista foi o nosso podcast, Politicando, e a gente fica muito feliz com isso, muito agradecido mesmo pela oportunidade que o senhor nos deu, né? Somos pequenos, né? Mas somos verdadeiros. Nós gostamos de transmitir verdades aqui, tá? Gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem, a mensagem do Padre Telmo, a mensagem da Igreja Católica. Eu não sou fervoroso, mas eu temo muito a Deus, né? E gostaria que o senhor fizesse oração ao final para que abençoasse o nosso programa, abençoasse a nossa empresa. Opa, com certeza. Não, eu só queria dizer o seguinte, que a todos os católicos de Jales, da região, eu gostaria de dizer o seguinte, desculpem se nós, muitas vezes, padres, não somos perfeitos, porque nós também carregamos falhas, com a melhor das intenções podemos nos equivocar, mas numa coisa eu tenho minha consciência tranquila. Eu prefiro muitas vezes até ser polêmico, prefiro muitas vezes até correr o risco de ser incompreendido, do que me furtar na homilia das celebrações que eu presido, nos cursos e palestras que eu dou, eu me furtar a dizer a verdade que o Evangelho de Cristo me pede para dizer. Eu sou um servo da palavra de Deus. É a palavra de Deus que me comanda e que me manda dizer as coisas. E o que eu disse domingo passado na Sé Catedral aqui de Jales não foi nada mais, nada menos do que aquilo que a palavra de Deus me pedia para dizer. E as pessoas de boa vontade vão entender isso, eu tenho certeza. As pessoas de bom senso vão entender isso.
eu tenho certeza que eu posso contar com a compreensão de vocês, que são pessoas de bom senso, pessoas boas, pessoas que realmente amam a nossa igreja, são católicos de verdade. E católicos de verdade querem o crescimento da nossa igreja, não a diminuição, não a divisão. Então, não deem ouvidos às pessoas que querem nos dividir. Não deem ouvidos às pessoas que querem nos rachar. Porque uma igreja católica dividida, rachada, é uma igreja enfraquecida. E a igreja católica é uma instituição muito importante, ainda muito importante na sociedade brasileira. Quer queira, quer não, nós somos uma voz importante. E nós prestamos um serviço relevante ao nosso país, com tantas iniciativas de caridade, de filantropia, com tantas iniciativas de apoio às pessoas, crianças, famílias, ribeirinhos, indígenas e assim por diante. Nós prestamos um trabalho muito importante aqui no Brasil e fora do Brasil também, é claro. Então, vamos nos orgulhar da nossa igreja e não permitir que ela seja dividida por pessoas que não a querem forte, por pessoas que não são nem católicas muitas vezes. Tem pessoas que nem são católicas que deram sua opinião, nunca pisaram numa igreja e deram seu pitaco, seu palpite. Mas é sempre assim, né? Tem gente que nem sabe do que se tratava a homilia e deu seu pitaco. Tem gente que nem conhece direito as circunstâncias em que se deu tudo aquilo ali e deu o seu pitaco. Eu sempre costumo dizer, Cizico, que há uma diferença entre ter opinião e dar pitaco. Pitaco dá a pessoa que não entende. Opinião é a ideia de um entendido sobre o assunto. Por isso que opiniões mesmo eu ouvi bem poucas ultimamente nesses dias. Pode. Então, como eu dizia, há uma diferença, né, Cizico, entre dar opinião e dar pitaco. Opinião dá quem entende de um assunto e fala com autoridade. Pitaco dá qualquer pessoa. Aquela pessoa que fala desde futebol, que fala de economia, que fala de política, que fala de tudo, mas que não entende, não é especialista em nada disso. Nesses dias, infelizmente, eu ouvi muitos pitacos e poucas opiniões. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente escuta, lê pelas redes sociais, pela nossa internet. A gente tem que ter critério, gente. Cuidado, porque as pessoas nos manipulam com muita facilidade. E para concluir, já que o Cizico me pediu, eu vou fazer uma oração, que é uma oração desse domingo da Trindade. Nós encerramos o ano litúrgico com a celebração de Cristo Rei do Universo, domingo passado. E uma monja italiana, chamada carmelita, por sinal, uma monja carmelita italiana, chamada Maria Teresa della Croce Boschi, ela fez uma oração muito bonita para a Trindade, que eu vou lê-la aqui, com a vossa licença, nesse nosso finalzinho da entrevista. Senhor, parece-me estranho dar-te o nome de rei. Um rei não se aproxima facilmente. E hoje te encontro sentado ao meu lado, na covinha do meu pecado, aqui onde eu nunca teria pensado em encontrar-te. Os reis estão nos palácios, longe da vida dos pobres. Tu, por outro lado, vives, tua senhoria, vestindo as roupas gastas de nossa pobreza. Que festa para mim ver-te aqui, onde fui me esconder, para não sentir sobre mim os olhares indiscretos do julgamento humano. À beira dos meus fracassos, quem encontrei, senão tu? O único que poderia censurar minhas incoerências, vem me procurar para sustentar minha angústia e minha humilhação. Quanta ilusão, quando pensamos que temos que vir até ti apenas quando alcançamos a perfeição. Tu não gostas de quem eu sou, eu pensaria, mas talvez não seja exatamente assim. Não me agrada aquilo que eu sou. Para ti estou bem de qualquer maneira. Porque teu amor é algo especial, que respeita tudo em mim e faz de cada momento um espaço de encontro e doação. Senhor, ensina-me a não descer da cruz, na absurda pretensão de me salvar.
Concede-me saber esperar ao teu lado o hoje do teu reino na minha vida. Amém. Amém. Obrigado, Jales.